Bom, boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigada pela presença. Nós estamos aqui hoje para o nosso compartilhar, para a nossa interação. E eu quero trazer também um pequeno comentário, como nós temos feito todas as quintas-feiras, da sequência do livro, nós estamos no capítulo 7, né, nas dádivas de Deus, sobre a realidade do reino. E antes de iniciarmos, então, eu convido vocês a nós nos unirmos em nosso propósito, para nós nos prepararmos para esse momento e trazermos toda a atenção para esse momento, respirar profundamente, soltando todos os pensamentos superficiais, barulhentos, e trazendo lá da profundeza do nosso ser a serenidade na qual nós escolhemos ao Espírito Santo para ser o nosso sistema de pensamento, nosso guia, nosso professor, nessa hora de estudo que nós dedicamos aqui a nós mesmos para a correção do equívoco da nossa mente. E assim, nós estamos prontos, como já é habitual, normalmente trago aqui um comentário, então, por primeiro. E hoje nós temos, então, dentro do capítulo das dádivas de Deus, Jesus nos falando aqui da realidade do reino, que é a seção 3 do capítulo 7. E a primeira coisa que o Espírito Santo nos ensina aqui é de que o poder, ele só existe um poder, e ele é de Deus, mas ele também é nosso, porque Deus compartilhou o seu poder. Então, qualquer outro pensamento, ele é irreal. Só o que vem de Deus. E por isso que ele diz aqui, o Espírito Santo, ele ensina essa lição, essa única lição, que todo poder, ele ainda emana de Deus. Por mais que nós tenhamos usado equivocadamente o poder de Deus, ele não deixou a sua fonte. Então, nós precisamos restituir na nossa mente a consciência de que esse poder, ele é de Deus, e se ele é de Deus, ele está em todos. Se ele está em todos, o que o Espírito Santo nos explica? Que não há conflito real, porque o poder, o único poder real que existe, ele vem de Deus, ele está em todos. Então, havendo conflito, nós estamos fora da consciência desse poder. Nós acreditamos no irreal, se nós acreditamos no conflito. Então, o que nós precisamos é voltar de novo a nossa consciência, voltar ela a Deus. E ele também nos explica aqui que nós temos que ser vigilantes, não no sentido de tornar o poder nosso, porque ele já é nosso, mas no sentido de nos capacitar a aceitar esse poder. Há uma diferença entre o poder ser nosso, o poder de Deus, e nós aceitarmos ele para nós. Porque a ideia de separação foi justamente a crença de que nós usurpamos o poder de Deus. Tiramos do poder de Deus para fazer o mundo à parte de Deus. Então, agora, é como se existisse um poder à parte de Deus. Essa parte que nós roubamos a Deus. E o Espírito Santo, ele está nos ensinando que mesmo essa parte que nós pensamos que tiramos de Deus e projetamos um mundo aqui,
esse poder ainda foi tirado, esse poder ainda está em Deus, e, portanto, nós somos em Deus. Então, onde que está o conflito realmente? O conflito não está no poder, mas está na nossa crença de que nós usurpamos o poder, que nós alteramos o poder. E o poder é inalterável. O poder é poder, tanto no céu como na terra. Se eu acredito em equívocos, esse poder vai parecer que para mim que acredito no equívoco, esse equívoco vai ser real. E para que isso é a própria concepção de poder. Então nós precisamos devolver essa consciência de que nós tiramos o poder de Deus. Isso precisamos devolver a Deus. Outra coisa que ele nos ensina aqui, que o significado de Deus, como ele diz aqui no 2, ele espera no reino, porque é onde ele o colocou, não no tempo. Então, o tempo, o mundo aqui, ele é justamente a ideia da separação de Deus. Então, o reino de Deus, o próprio conceito Deus, ele só pode ser entendido dentro do reino de Deus. Acreditar em Deus, mas acreditar em nós fora de Deus é ainda usurpar, ainda ter uma ideia equivocada sobre o poder de Deus. Então, é o ego que ele nos tenta ensinar que nós existimos fora do reino de Deus. Como ele diz aqui, o ego tenta nos ensinar que nós não somos o que nós somos. O que nós somos? O Filho Santo de Deus. Nós somos a existência a extensão de Deus. Mas o ego, a crença da separação, tenta nos ensinar o tempo todo que nós não somos mais a existência de Deus. Por isso que um autoconceito tomou o lugar da consciência que sabe do Cristo, que sabe da nossa realidade. Nós podemos observar aqui que Jesus está nos ensinando essas lições a nós, não ao nós que acredita que está aqui no mundo, que acredita que está identificado com o corpo físico e psicológico, mas ele está falando realmente ao nós, aquela parte da mente que apenas acredita pela percepção que ela está identificada aqui, mas que ainda é parte do poder da mente de Deus, ainda é extensão da mente de Deus. Por isso que nós temos por onde voltar a essa consciência. É o ego que tenta se perpetuar, nos dando essa consciência diferente. E é por isso que o ego é insanidade, justamente como ele diz aqui, porque ele tenta ensinar essa coisa impossível, isso que não pode ser aprendido. E uma coisa interessante que Jesus fala aqui, ó, é que, embora não possa ser aprendido, a ideia da separação não pode ser aprendida. Veja que a lógica de Jesus, aqui no 2:8, essa a ideia de Deus, então, a ideia do ego, que nós somos diferentes do que nós somos, no 2:7, isso é tão contraditório que é claramente impossível. Nós não podemos ser o que nós não somos. O ego tenta nos ensinar que nós somos algo diferente do que somos, que nós somos um ser separado de Deus. Isso é impossível aprender, porque é impossível que nós não sejamos a extensão de Deus. E olha como ele continua no 8. Essa é, portanto, uma lição que não podes realmente aprender e, por conseguinte, não podes aprender e, portanto, não podes ensinar, porém, está sempre ensinando. Então, vejam, nós não podemos ensinar a nós mesmos que nós não somos aquilo que nós não somos, que nós não podemos
aprender que nós somos diferentes de Deus, porque nós não somos. Nós somos como Deus nos criou. Então, essa lição de que nós somos separados de Deus, na verdade, essa lição não pode ser aprendida. E, no entanto, nós estamos ensinando o tempo todo na nossa mente. E como ele continua dizendo, por conseguinte, tens que estar ensinando alguma outra coisa, mesmo que o ego não saiba o que é. O ego, então, está sempre sendo desfeito e suspeito dos teus motivos. Então, o tempo todo nós não nos damos conta, mas, na verdade, nós, pelo fato de estarmos ensinando e não podemos ensinar que nós somos diferentes de Deus, então tem uma parte nossa que está ensinando que nós não somos ego, que nós ainda somos como Deus nos criou. E o ego desconfia disso. E é por isso que o ego, como ele diz aqui, ele suspeita dos nossos motivos. Por isso que o ego não é nosso amigo. E mais do que isso, ele continua: a tua mente não pode ser unificada em aliança com o ego, porque a mente não pertence ao ego. Então, nós nunca vamos poder aprender que nós somos um ego, porque a nossa mente foi criada por Deus. E aquilo que foi criado por Deus não pode ser alterado. Então, por mais que uma crença de separação tenha entrado na nossa mente, é impossível que essa crença se torne real. E por isso que ele continua aqui dizendo também que, assim sendo, o que é traiçoeiro para o ego é fiel à paz. O inimigo do ego é, portanto, teu amigo. Observem como Jesus está falando aqui. O que é inimigo do ego é o teu amigo. A crença de separação de Deus, que é o ego, ela tem os seus aliados para provar que a separação de Deus não existe. Mas tudo que é aliado a isso vai contra nós, contra a nossa realidade, porque nós somos a extensão de Deus. Então, o que é amigo de nós? Aquilo que nos traz a paz, a mentalidade da paz, a mentalidade do Espírito Santo. Se como eles seguem, então, tu que não és o ego, tens que ver os teus irmãos como iguais, porque só os iguais estão em paz. Essa que é a importância, e é isso que nós vamos falar do perdão mais adiante. Então, nós que somos filhos de Deus, se nós somos iguais, então, é a favor dessa ideia que nós precisamos manter a nossa vigilância. Como ele diz, não subestimes a necessidade de ser vigilante contra essa ideia, porque todos os teus conflitos vêm dela. Então, nós precisamos ser vigilantes contra a ideia de que nós somos aliados do ego. A vigilância é necessária nesse sentido. E outro ponto importante aqui no 3:3, como os filhos iguais de Deus têm tudo, não podem competir. Então, essa ideia de competição, é isso que nós vamos ver depois, como que nós precisamos ser vigilantes disso no nosso perdão, porque é a ideia de competição que está por detrás de todas as coisas que se opõem à paz, que se opõem a tudo. E daí que veio da ideia da competição. No entanto, se percebem qualquer um dos teus irmãos como qualquer outra coisa que não seja seus iguais perfeitos, a ideia de competição já entrou em suas mentes. É isso que é o mal do mundo. O mundo percebe o irmão como um diferente, e se o irmão é diferente, automaticamente a ideia de competição já entrou. E é dessa ideia de competição que vem todos os conflitos.
absolutamente tudo. Nós podemos examinar a nossa mente e nós vamos perceber que absolutamente todas as questões que nos pegam, não há exceção nisso. Se nós a observarmos, como observador, olharmos ela de volta, nós vamos ver que nós estamos em competição com o irmão. Por que que estamos em competição quando ela nos fere? Porque nós estamos acreditando que somos diferentes de como Deus nos criou, de como o irmão, do que o irmão é. O irmão, ele é um igual a mim. O irmão é a extensão do pensamento de Deus, como eu sou. Então, o que que é esse mundo aqui? O que que é a dualidade? A dualidade, ela é simplesmente uma ideia equivocada da mente de como que nós faríamos um mundo diferente. E a crença de olhar como que seria esse mundo diferente, quando nós decidimos nos identificar com ela, quando nós damos realidade a isso. E aí o conflito já se instaurou na nossa mente. E agora nós precisamos de ajuda para desfazer essa crença. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque sem ela, nós que já vimos o conflito, é a nossa crença de que a separação é real que viu o conflito. Então, nós fizemos nossa escolha. Nós escolhemos olhar a irrealidade. Portanto, nós precisamos de uma ajuda que não foi feita de nós, por nós, foi feita por Deus, mas para nós, que é o Espírito Santo, que tem toda a capacidade de nos trazer de volta. Por isso que no 4 aqui ele diz, estar no reino é meramente enfocar toda a tua atenção nele. Enquanto acreditares que podes tratar do que é verdadeiro, do que não é verdadeiro, estás aceitando o conflito como tua escolha. Então, enquanto nós acreditarmos que existe algo que nos está ferindo, ou algo que é diferente da nossa mente, o conflito está na nossa mente. Parece ser, mas a aparência e a realidade dificilmente são a mesma. Então, o conflito, ele parece ser real, mas a realidade ainda guarda serenidade. Então, quando nós voltarmos a nós mesmos em honestidade, para voltarmos a nossa consciência de novo, a mentalidade da paz de Deus, nós precisamos aceitar essa visão do Espírito Santo como sendo o nosso guia, porque é ele que detém a realidade sobre o reino de Deus e sobre a nossa realidade. Por isso que nós necessitamos do Espírito Santo. E Deus, então, a realidade é tua porque é a realidade. Então, a realidade de Deus é a nossa realidade. Porque Deus a deu a nós. E seguindo aqui ainda no 5, o próprio Deus iluminou a tua mente e a mantém iluminada pela sua luz, porque a sua luz é o que é a tua mente. Então, nós, em realidade, somos a mente de Deus, nós somos a luz de Deus. Então, como que um autoconceito veio a interferir com essa consciência de que nós somos a luz de Deus? Ela veio pela nossa insanidade de pensar separação, pelo nosso desejo e curiosidade de pensar separado de Deus, mas ela precisa agora, essa ideia da separação, ela precisa ser desfeita para que nós possamos voltar de novo a ter a paz na nossa mente. Se nós quisermos voltar
a reconhecer o nosso ser, a voltar a sentir a paz, nós precisamos voltar a nossa mente, os nossos pensamentos, de novo à realidade. Isso é despertar de um sonho de separação. O, só completando, então, aqui, no 5.2, no 5.2. Isso está totalmente além do questionamento, então, que nós somos a luz de Deus, que nós ainda somos o Filho de Deus, o pensamento de Deus, isso está totalmente além do questionamento, e quando questionas, és respondido. Quando nós questionamos quem que nós somos, existe uma resposta que Deus nos deu, que é o Espírito Santo. Ele nos responde. E na sua resposta, como ele diz, a resposta simplesmente desfaz a questão, estabelecendo o fato de que questionar a realidade é um questionamento sem significado. Esse sem significado se aplica a tudo que se opõe a Deus, tudo que nós vemos no mundo e que quer nos comprovar de que nós somos sofredores, de que somos um ser separado de Deus, que nós somos essa individualidade, isso é um pensamento sem significado se nós voltarmos o nosso pensamento ao Espírito Santo. Então, voltar-se em quietude para dentro, reconhecer que estamos perturbados ou reconhecer que estamos em conflito quando não estamos em paz, quando não estamos cientes da unicidade de tudo o que vemos, quando nós não conseguimos ver isso, é porque precisamos mudar a nossa mentalidade para a correção. E essa correção é a resposta do Espírito de Deus. Essa correção é o Espírito Santo, e nós voltando, nós centralizando nosso pensamento no Espírito Santo, o Espírito Santo simplesmente é a resposta que desfaz os questionamentos. Porque o Espírito Santo traz certeza. Como que ele pode trazer certeza? Porque o Espírito Santo, ele, ele traz a luz da verdade de que nós ainda somos um pensamento de Deus. Então, o meu irmão é um igual a mim. Se ele é um igual a mim, não há conflito, ele é o mesmo ser. Então, a função do Espírito Santo é desfazer o questionável e assim conduzir à certeza. O que significa isso? A função do Espírito Santo é desfazer todo pensamento equivocado do ego. A função do Espírito Santo é desfazer tudo aquilo que causa conflito dentro da nossa mente, porque essas coisas é que são questionáveis. E sem nenhum conflito, o que retorna à nossa mente é a certeza da unicidade, a certeza da luz. Os que estão certos são perfeitamente calmos, porque não estão em dúvida. Os que estão na mentalidade do Espírito Santo, os que voltam o pensamento ao Espírito Santo, eles não têm dúvidas, não levantam questões, porque nada de questionável entra em suas mentes. Isso os mantém em serenidade, porque é isso que compartilham. Então, resumindo, o Espírito Santo, ele é a resposta de Deus. O Espírito Santo, ele é. Nós temos necessidade do Espírito Santo à medida que é a sua mentalidade que conduz de volta, ou que traz de volta a consciência da realidade na nossa mente. Então, como que nós, isso tudo é muito metafísico, isso tudo é muito teórico, mas como que nós podemos aplicar, então, isso no nosso dia a dia? Como que nós podemos aplicar isso de forma prática
àquilo que se opõe à consciência do ser que eu sou. E qualquer situação específica, qualquer pensamento que veja o meu irmão como um malfeitor ou como um causador de conflito, ou qualquer pensamento que veja que eu sou mal, ou que eu pequei, ou que o outro fez alguma coisa a mim, qualquer situação que me perturbe ou que me deixe em conflito é uma crença em separação. É uma crença equivocada, precisa ser desfeita, e para desfazê-la nós precisamos do remédio do Espírito Santo, porque nós esquecemos de quem nós realmente somos. Então, como que podemos aplicar isso? Nós podemos até pensar agora, fazer um pensamento guiado de perdão, como já tivemos outras vezes, baseado nessa lição aqui. Então, nós podemos nos preparar. Se alguém aqui tem uma situação específica que está tirando a paz, ou simplesmente seja um pensamento sequer bem definido, mas que sabe que não estamos na consciência da unicidade, isso já é um caso para ser perdoado. Isso já é um autoconceito de um ser individual. Então, toda e qualquer situação, aquilo que passar pela mente nesse momento é um objeto de perdão. E por isso nós podemos agora praticarmos juntos, fechar os olhos, cada um se concentrar naquilo que em seu pensamento passar agora e que sabe que é disso que precisa que é isso que precisa ser largado, porque isso não é um pensamento de Deus. Então, o perdão nós podemos simplesmente dizer a Jesus ou ao Espírito Santo, cada um tem o seu modo de particularmente voltar-se a si mesmo e dizer: estou aqui novamente, Jesus, o Espírito Santo, e pois tentei tornar diferente aquilo que Deus criou igual a si mesmo. Pois essa situação específica, esse objeto de perdão que eu tenho em mente agora, ele decreta que o ser que eu vejo não é meu irmão, não é igual a mim. E por isso que eu me vejo em competição com meu irmão. Por eu estar em competição, eu sei que eu tenho isso para ser desfeito. E por isso que eu entrego o meu pensamento que vê a isso. Estou consciente disso, de modo que entrego isso de modo que esse propósito disso seja modificado, pois não quero mais manter em minha mente o pensamento de que o que tu, Deus, criaste como sendo o mesmo, seja diferente. Por isso que entrego agora, Espírito Santo, diante de Deus, do altar de Deus, a parte da minha mente que está ciente dessa situação toda que eu preciso, que está me tirando a paz, que está obstruindo a paz da minha consciência, entrego isso como minha dádiva a Deus. Pois eu não quero os resultados do pensamento de separação e não quero manter em minha mente um julgamento que se baseia em premissas falsas do que seja o meu irmão.
O meu irmão não é diferente de como Deus o criou. E se ele ainda é meu igual, nós ainda somos um só ser. E é essa dádiva desse reconhecimento que vem da luz do Espírito Santo, que aceito agora para mim, em lugar dessa crença ou desse conflito que trouxe aqui. Por isso que eu aceito a tua luz, Espírito Santo, em troca da minha crença de que um mundo diferente de Deus seja real. Permaneço agora na luz, onde todos são iguais, em comunhão e em comunhão entre si e com Deus. E gratidão por essa dádiva. E a isso posso dizer, com toda confiança, amém. E se alguma tentação voltar a se instalar no pensamento, depois que sairmos desse instante santo de entrega, de que essa situação que foi entregue não foi desfeito, nós precisamos ser muito vigilantes a isso e batermos o pé, sermos muito firmes no sentido de dizer: eu entreguei isso ao Espírito Santo e está desfeito, porque de fato está desfeito. É só a nossa crença, quando ela volta a pensar pela fora do reino de Deus, pela separação, que fica em dúvidas, e aí ela duvida da dádiva do perdão. Mas a dádiva do perdão é do Espírito Santo e nada que venha de Deus pode falhar. Então, aquilo que nós entregamos a Ele, de fato foi desfeito. Essa é a dádiva do poder de Deus. Essa dádiva de só existir um único poder, e esse poder, ele desfaz todos os equívocos. E é nisso que nós devemos manter, então, a nossa vigilância, para que assim cada obstáculo desfeito nunca mais volte a perturbar. O Espírito Santo, ele nos guia em nosso pensamento. E é essa dádiva da salvação. A salvação não é outra coisa do que nós voltarmos a estar cientes da paz em nossa mente, dos pensamentos de Deus que não estão em conflito. O conflito toda desigualdade traz conflito. E a igualdade, ela traz a certeza. O nosso irmão ainda é um igual a Deus. Então, o que nós estamos vendo no mundo é um sonho de um pensamento de separação. Não é a realidade, é sem significado. Toda e qualquer coisa que não seja eterno, imutável e perfeito como Deus é irreal. Então, isso que o curso nos ensina, que nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. O perdão, ele funciona nesse sentido. Então, isso eu tinha hoje para compartilhar aqui do poder de Deus, porque é pelo poder de Deus que, de fato, o perdão restaura a paz na nossa mente. De minha parte, isso aqui da realidade do reino de Deus. E estamos aqui, então, em interação. Qualquer pensamento que venha é ótimo para interação, que vocês tenham, ou alguma dúvida, ou algum compartilhar, por favor.
A Olívia, por favor. Só abrir o microfone. Eu só mandei um recado para você, que foi linda a oração, maravilhosa. Estava precisando, acho que abrir na hora certa. Estava com saudade de vocês também, que eu tenho assistido depois. Nunca ao vivo, mas hoje tive a oportunidade de ouvir. Um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada pela de volta aqui ao vivo também. Agora eu vi aqui no chat o recado. Nós estamos procurando de trazer as lições para a oração, porque todas as lições, na verdade, todo pensamento nosso é uma oração. Nós oramos o tempo todo, ou por separação, ou por correção. E cientes disso, nós trazemos para a oração no sentido de trazermos para a prática a mente treinada para pensar segundo nossos verdadeiros interesses, que é pensar com o Espírito Santo, que é pensar com a mentalidade de Cristo, que é o nosso ser real. Como Jesus ensinou aqui, nós não somos o ego. Nós pensamos que estamos unos com o ego, mas é impossível nós nos unirmos ao ego. Mas tem uma parte da nossa mente que acredita que separou, e é por isso que uma mente treinada, por isso que as orações nos trazem de volta para a consciência da nossa real mentalidade, para o nosso real ser. A Isorena também, só abrir o microfone, levantou aqui a mão. Boa noite, mais uma vez, a todos. E eu era essa pessoa que vivia só com a metade da mente, a parte da mente que estava separada. Então, eu tive uma vida inteira, tenho 83 anos agora, quer dizer que eu vivi bastante, né, Ing? Então, eu tive uma filha só, e hoje eu vejo o quanto que eu estava com a mente ouvindo você falando, parece que as palavras, Ing, elas vão entrando na mente e pensando, é a separação que causa o conflito, é a separação que nos faz sofrer, o pensamento, né, voltado com a nossa mente voltada, né, através da nossa, como que chama, quando chega até nós, né, nosso corpo, volta para nossa individualidade, nossa persona aqui, né, tendo o pensamento voltado para o lado dessa mente que pensa que está separada. Quanto sofrimento, quanta coisa errada entre aspas, né? E eu pensando hoje, enquanto você falava, quantos conflitos na mente, inúteis, sem significado, porque através do que você falou, a gente percebe o que é esse ego? Nada. É uma criação humana, não é? Então não é nada, só existe Deus e o que vem de Deus. E porque eu vivi tantos anos e agora eu estou tendo, com muita gratidão a Deus, essa oportunidade de me voltar para um pensamento corrigido, né? Pela mente corrigida, corrigindo a mente, né? O Espírito Santo vem corrigindo a mente para, não sei expressar muito bem, viu, Ig? Eu falo de acordo com o meu jeitão mesmo. Sim. Então, assim, corrigindo a mente para ensinando essa mente, que não é por aí, que o ego não é ninguém, não é nada, ele só traz sofrimento, só traz dor, que a verdadeira paz está na verdade, né? Que nós somos filhos de Deus e que Ele nunca nos largou. Então, como
dá um contentamento a gente pensar que sempre Deus esteve conosco, Ele nunca nos separou. O nosso pensamento é que estava dirigido para o lado da mente que não era corrigida, e não é ainda totalmente, não é? Estamos começando. Então, eu fico muito feliz de estar fazendo parte de nós aqui, que estamos corrigindo a nossa mente, ainda em tempo. Obrigada, desculpa qualquer coisa, o meu jeito de expressar. É a gratidão ao Espírito Santo, gratidão a Deus por manter a lembrança da verdade dentro de nós, e essa lembrança nós simbolicamente chamamos da mente do Espírito Santo. Então, Deus não nos deixou sem resposta quando nós insanamente pensamos separação. E quando nós pensamos o impossível, Deus deu a resposta, Deus, o Espírito Santo, e nós agora estamos aprendendo a escutar a sua voz, diferentemente de tudo que o ego nos falou a vida inteira, como você diz, né, Isurena. O ego nos ensinou sobre a separação, mas porque nós achávamos que o ego era a verdade, achávamos que realmente tínhamos nos separado de Deus. E essa insanidade da mente, é esse pensamento de separação que precisa ser corrigido. Simplesmente isso, e a alegria da correção do Espírito Santo, ela é natural, é a gratidão a isso, a Deus. E essa gratidão, ela é sentida até no céu, porque ela é do nosso ser, por Deus nos ter dado não nos ter abandonado no sonho de esquecimento, no sonho de culpa, no sonho de separação. Essa gratidão que você expressou, Isurena, ela vai a Deus no sentido de o Espírito Santo, ele recebe isso da parte da nossa mente, que aceita novamente a verdade a respeito de si. Outra coisa, Ingrid, que você costuma falar, e que durante o dia, durante o tempo que eu não estou assistindo, fica na minha cabeça, trazer para a experiência. E eu vejo que antigamente as experiências passavam por mim, iam de qualquer maneira, e do jeito que eu achava que era para resolver, eu resolvia. Agora eu lembro, passar pela experiência vai ser, as experiências vêm para eu lembrar de que eu preciso corrigir essa mente para que ela se reconduza, né, corretamente. Então, tem um valor muito grande para mim quando eu lembro passar pelas experiências. Hoje continuam as experiências, né, as coisas para a gente no dia a dia, mas eu estou tendo a oportunidade de perceber. Eu lembro você falando, passar pela experiência. Então, vamos passar com o pensamento voltado para Deus, para o poder, né, nosso, né, superior, através do Espírito Santo. E lembro, Espírito Santo, estou passando essa experiência, mas eu sei que estou tendo a proteção divina. E eu faço assim, Ingrid. Isso, quando o comportamento é projeção da mente, está projetado, vai acontecer de toda forma, e temos que ser funcionais aqui e fazer o que temos que fazer. Mas com qual mentalidade vamos fazer? Com a mentalidade que dá realidade a isso como sendo uma criação, ou com a mentalidade que usa isso para nos lembrar de que esse é só um sonho, a nossa realidade ainda descansa em Deus, a nossa realidade ainda está, como ele diz aqui, em unicidade com o irmão, nós ainda somos o Cristo. Então, com que mentalidade?
na mentalidade do Espírito Santo, no comportamento, possivelmente as coisas não mudam. Ou talvez tomamos outras decisões também, mas não é o que nós fizemos, mas com que mentalidade nós a fizemos. E é isso que você está dizendo, né? Você está fazendo com uma nova mentalidade agora, né? Se a vida toda fez dentro da mentalidade do ser individual, porque acreditava que isso era o ser, agora está consciente da mente do Espírito Santo, da nossa mente certa. E é isso mesmo. É muito lindo, né, Ingrid, a gente poder seguir, poder aprender ainda, né, e corrigir, reconduzir a nossa mente, né, para uma mente certa. É maravilhoso. Obrigada. Isso. Obrigada a Jesus, ao Espírito Santo por isso. Mas alguém gostaria de compartilhar aqui? Não? Bom, pessoal, então eu vou encerrando aqui nosso encontro de hoje. Fica o convite para terça-feira nós nos encontrar novamente, ou a qualquer hora pelo WhatsApp também. E mais uma vez, gratidão a Deus por não nos deixar no nosso sonho sem o Espírito Santo, sem a resposta ao sonho. Eu não sei se a Isurena levantou a mão agora novamente, ou se é de antes? Não, acho que foi de antes. Então, vou encerrando aqui a gravação.